O ponto de partida de qualquer missão, de qualquer evangelização, de qualquer trabalho, tarefa, atividade que a igreja faz, é a casa das pessoas. Olha comigo o verso 4 do capítulo 9. Jesus diz: na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. Isso nos ensina, irmãos, a esquecer um pouco o mau hábito que nós temos como igreja evangélica de pensar que a nossa espiritualidade é aqui, no salão onde a gente se reúne, ou quando nós estamos juntos com os irmãos. O alvo da missão de Jesus, do Evangelho, o reino de Deus é um reino que vai de casa em casa. É assim que o reino de Deus se propaga, se espalha, de casa em casa, de pessoa para pessoa. E como é que nós lidamos com isso hoje? Como é que nós enxergamos o papel da nossa casa com relação ao reino de Deus? Os discípulos são enviados de casa em casa. Então imagine, eles chegam na aldeia, eles vão de casa em casa. Não é testemunho de Jeová, ok? Mas de casa em casa. É assim que o reino de Deus se propaga, cresce. Muito mais do que uma pregação ao ar livre para as multidões. De casa em casa. E aqui eu não preciso lembrar-lhes, maridos, esposas, filhos, das tarefas que cada um de vocês tem diante de Deus. Os apóstolos chegavam nas casas, pregavam o Evangelho e eles faziam com que aquela casa fosse mais um local onde o reino de Deus estava sendo propagado. E aquelas pessoas eram novos discípulos e eles iriam fazer novos discípulos para espalhar o reino de Deus de casa em casa, de família em família, de marido para marido, de esposa para esposa, de filho para filho. O ponto de partida da missão da igreja é a casa. A missão da igreja não se restringe aqui às pregações, não se restringe àquilo que a gente faz no nosso trabalho. A nossa casa é o ponto de partida. A espiritualidade do pastor não é vista no púlpito da igreja, mas na sua casa. A espiritualidade do marido não é vista na igreja, no trabalho, em casa. Começa em casa, é a base. Senão Jesus tinha orientado eles irem para a sinagoga. Senão Jesus tinha orientado eles irem para onde as pessoas estavam trabalhando. Ele orienta eles a ir para casa. Começa na casa. E se você arrumar a casa, você vai arrumar o resto. E é isso que Paulo diz para os pastores. Se alguns pastores não sabem governar a própria casa, como é que vão governar a igreja de Deus?